15 Curitiba, eleições 2026. Nosso convidado hoje é o pré-candidato Sandro Alex. Sandro, obrigado por estar aqui conosco para conversar um pouco sobre política. Queria que você se apresentasse para o povo, né? Olha, muito obrigado. Oportunidade de estar aqui junto com o 15, cumprimentar toda a equipe e principalmente a quem acompanha. Vocês têm uma boa penetração dentro do digital, então a oportunidade das pessoas também me conhecerem ainda, aqueles que conhecem o meu trabalho, mas não tiveram a oportunidade ainda de me ouvir ou de me conhecer um pouco mais. A oportunidade é agora, conversando com vocês aqui. Então, Sandro, você é deputado federal, secretário do Ratinho. Por que o Ratinho te escolheu, na verdade, né? Essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber. O Guto Silva começou ano passado, até a gente entrevistou ele no 15 ano passado, o 15 Cash. Ele era um pré-candidato ao governo, né? A gente conversou com ele até. E daí chegou mais para frente e o governador resolveu mudar. O que aconteceu nesses bastidores que teve essa mudança? Por que Sandro Alex? Olha, eu caminho com o governador Ratinho há 20 anos. Fui convidado por ele, eu não era da política, ainda jovem, a fazer parte do grupo dele. Foi em 2006. Ele era deputado. E passei a caminhar ao lado dele e em 2010 eu fui eleito deputado federal pela região dos Campos Gerais, um voto mais distrital, onde eu era mais conhecido. E participei como congressista e o meu trabalho foi na Comissão de Constituição e Justiça, porque eu sou deputado e advogado. Então, eu estava na CCJ debatendo os projetos, a constitucionalidade dos projetos, e fui eleito também para participar do Conselho de Ética da Câmara Federal, que naquele momento era um órgão muito importante, porque as investigações do Brasil se desdobravam dentro de congressistas. E eu fui o responsável pelo processo envolvendo o Eduardo Cunha, à época, que era o presidente da Câmara Federal. Então imagine você fazer o julgamento daquele que é o presidente do poder. Então foi uma grande pressão e com muitas ameaças. E aquilo me moldou. Foi um processo que, por um voto, ele foi cassado e preso. Então eu tive dentro das operações e do levantamento das informações para poder fazer embasamento do voto que julgou a cassação dele. E o governador Ratinho se apresentou no instante seguinte como nosso candidato a governador. E eu fiz parte deste grupo que chegou então ao Palácio Iguaçu com uma proposta de transformar o Paraná. E ele me pediu que estivesse ao lado dele para tocar as obras. Eu disse a ele, olha, eu sou um congressista, eu sou um legislador. E ele falou, não, mas você vai ter a missão de tocar as obras, porque naquele momento as obras estavam com graves problemas, paralisadas no estado do Paraná, e nós precisávamos tirá-las do papel, realizar um trabalho de infraestrutura para um estado que é tão logístico. E essa foi a minha missão, tocar as obras, construir as pontes, ser o braço direito. Então, em todos os momentos que se vocês puderem pegar as fotos do governo Ratinho, vocês vão ver que eu estava ali ao meu lado estava o governador Ratinho Júnior. Então eu estive nesses bastidores da construção dessas obras e de um planejamento que fez com que o Paraná avançasse, se transformasse em uma potência. E os números comprovam. Os indicadores de quarta economia do país, dobramos a riqueza, a vida das pessoas melhorou. E agora, há poucas semanas, ele me chamou e me disse, o governo ele é muito bem avaliado em todas as áreas, mas as obras marcam o meu governo. Eu gostaria que você fosse o representante de todo o time que vai dar continuidade a esse trabalho. Eu falei a ele, mas nós temos bons pré-candidatos. Eu não sou um pré-candidato, eu estava trabalhando, eu não estava em campanha como os meus concorrentes, eu estava tocando as obras. E ele falou, não, mas eu vou falar com todos e eu gostaria que fosse a pessoa que desse a continuidade. E nós tínhamos grandes nomes, pessoas que estavam preparadas também. O Guto, ele tem uma empatia, ele tem um profissionalismo de estar ao lado do governador também ao longo de todos os anos. O Alexandre Cury, ele foi um comandante dentro do Legislativo, e assim, vários e vários nomes que poderiam também estar presentes. E legitimamente poderiam.
E eu tenho a alegria de contar com eles ao meu lado. O Alexandre, inclusive, é o nosso pré-candidato ao Senado. A primeira pessoa que me ligou foi o Guto para dizer, nós estamos juntos. Você time, é o nosso né? Um time, na nós verdade. fazemos parte de um time. O governador Ratinho, ele não é só um cara, ele não é só um governador. Eu tenho falado isso porque é verdadeiro. Ele é um modelo. Ele criou um modelo Paraná, um modelo de gestão, uma forma de governar, de ver o estado do Paraná com o seu profissionalismo, a sua capacidade, a sua competência, a sua ética, mas também a sua simplicidade. Ele nos mostrou uma forma de conduzir um orçamento, de economizar, de fazer uma gestão austera, de abrir as portas de um palácio para todos, sejam lideranças como prefeitos, mas também a sociedade civil, a iniciativa privada, produtores, pessoas humildes, categorias que passaram a compor um governo realizador. E ele preparou um planejamento para o Estado. O Estado não aconteceu assim por acaso. Isso foi planejado em todas as suas áreas. Hoje, por exemplo, eu estava com a educação ao lado dele. A educação que, inclusive, saltou do 7º para o 1º lugar, mas no ensino municipal, lá na base, também disputa a liderança porque teve um apoio do governo do Estado, nós estávamos premiando as 300 escolas, uma transformação na educação, isso tudo foi planejado. Isso não aconteceu assim por acaso. Foi o fortalecimento das merendas, com 3 merendas diárias, incluindo proteína animal todos os dias, com a capacitação, com um programa que levou filhos de trabalhadores rurais para aprender na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Filho de trabalhador rural, vai estudar, fazer um intercâmbio. Hoje, eu estava agora com alunos das universidades que estão seguindo para a Universidade de Nova York, 45 dias, para poder trazer mais pesquisa para as nossas instituições. Esse governo realizador, que tem o maior programa de habitação do Brasil, que oportunizou moradia para as pessoas, que fortaleceu a urgência e emergência. Nós temos hoje uma saúde descentralizada, organizada no Estado. Ou seja, eu poderia falar aqui todas as áreas. É esse time que eu represento. Esse é o time que eu represento. Sandro, posso chamar de Sandro, Por né? favor. Tá bom, fica mais fácil, na verdade, né? Deputado, futuro governador, a gente pode chamar de várias coisas aqui, mas acho que chamar pelo seu nome fica melhor, né? Você está vendo o que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Paraná, caso Renato Freitas. Com essa sua experiência que você tem, de ter ajudado a caçar lá atrás, né, o que era o presidente da Câmara Federal, como é que você vê? Você vê uma perseguição política? Você vê que essa cassação precisa ser feita? Qual que é a tua opinião? Acho que as pessoas querem saber. Esse caso do Renato Freitas era para ser amanhã até, na verdade, mas um desembargador pegou e cortou por enquanto, né? Vai ser julgado mais para frente. Como você vê isso? Olha, eu participei durante muitos anos do Conselho de Ética da Câmara Federal, com casos complexos, envolviam parlamentares, e o que a população brasileira sempre nos falava, que o poder legislativo, assim como o poder executivo, judiciário também, eles têm que ser o exemplo de uma sociedade. Nós temos que sinalizar à sociedade aquilo que deve ser seguido por todos os demais. Então, no Conselho de Ética, nós nos deparávamos com inúmeras situações. Eu sempre tive um olhar muito firme, um posicionamento muito coerente, né? de avaliar caso a caso e de sinalizar por uma punição à altura do que aconteceu. Esse foi o meu trabalho. Então, a cada trabalho, eu não analisei o processo dele, eu não tenho os dados do processo dele. Mas eu acho que o Conselho de Ética de qualquer lugar, de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia, de uma Câmara Federal, tem que ter o olhar rigoroso do cumprimento daquilo que o legislador jurou e prometeu realizar. Há um juramento. Ao descumprimento disso, ou de um código, de uma conduta que não é adequada, ele deve receber a punição à altura. Claro, devido ao processo legal, porque de defesa. Não queremos também punir ninguém que possa estar, de certa forma, envolvido em algo que não deve. Então, passado toda essa fase, analisa-se o processo, julga-se. E aí, eu fiz isso, por exemplo, no Conselho de Ética.
como eu te falei, eu por um voto dei pela condenação, e não foi o único condenado. Nós tivemos outros, inclusive teve mais um paranaense também na Câmara Federal que teve o seu processo de cassação realizado. E eu dei pelo parecer de que deveria ser cassado. Então, não analisei o processo. Eu não quero ser aqui assim, superficial, porque eu não analisei o processo. Eu tenho conhecimento da mídia, do que aconteceu. Agora, se os deputados analisarem e entenderem que há um pedido de cassação e ele é proveniente, eles devem fazê-lo, né? Sandro, a gente vê que o governador Ratinho Júnior estava como pré-candidato à presidência. Nessa colocação dele como pré-candidato, ele acabou perdendo o PL. O PL era um partido da base do governador. O Moro, né, que é outro pré-candidato a governo, ele estava ficando sem um partido para concorrer, né? Ele teria que mudar de partido porque a federação deixou aberto que ele não seria candidato à federação. Essa mudança do Ratinho de um dia para o outro, como candidato a presidente, acabou dando o PL, que hoje é o partido que tem o maior tempo de TV, né, e também tem recursos, né, um fundo eleitoral exorbitante, para trazer o Moro. O que aconteceu nesse momento ali com o governador Ratinho Júnior, que ele se colocou como pré-candidato a presidente e uns dias depois ele pegou e saiu e acabou perdendo o PL e abrindo essa oportunidade para o Moro, né, que o Moro ele teria que vir candidato a um partido menor, sem estrutura tão grande igual vai ter hoje. O que aconteceu ali, Sandro? Olha, o governador Ratinho, ele era um dos nomes colocados para ser um pré-candidato a presidente da República. Sim. Pelo governo que ele realizou e pelo trabalho que ele fez no Paraná, ele foi considerado o melhor gestor do Brasil. E o nome dele cresceu nacionalmente. E ele, então, era um pré-candidato. Mas, ao seu tempo, ele fez a análise de que o Estado estava em primeiro lugar e que ele deveria permanecer até o final do cargo. E talvez seja um dos poucos governadores que ficou até o final do cargo como governador. Muitos buscaram um outro cargo, senador, e ele preferiu ficar no governo e terminar sua gestão e priorizou o estado do Paraná. Claro que, naquele momento que ele era pré-candidato, nós tínhamos um outro pré-candidato também pelo PL. Então, era natural que... Não tinha, na verdade, né? O PL estava apoiando o governador, né? Eu digo o presidente. A presidente, sim. A presidente, né? Sim, sim. Então, era natural. Eu penso assim, me parece que o governador pediu um prazo para que eles aguardassem, e esse prazo não ocorreu. Mas eu acho que o mais importante na política é a coerência. O governador Ratinho sempre foi coerente no apoio ao PL e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em todos os momentos, quem apoiou o Bolsonaro no Paraná foi o governador Ratinho Júnior. Então, a história, ninguém apaga a história. Foi ele que foi responsável e conseguiu, ao segundo turno, dar 1 milhão de votos a mais. Foi importante na campanha do ex-presidente Bolsonaro. E ele foi fiel aliado nas obras, nos investimentos do estado do Paraná. Tocamos grandes projetos entre o governo do Paraná e o governo federal. Então, o governador Ratinho, ele sempre teve uma linha. No momento em que ele foi traído em Brasília, que inclusive, na minha opinião, prejudicou muito a eleição dele, nós estávamos no mesmo projeto, defendendo o PL e o Bolsonaro. Então, essa história ninguém apaga. E se eles têm hoje um outro candidato, nós entendemos que muitas pessoas também vão fazer um gesto de dizer Flávio sim, Moro não. E caminhar com o voto na direita com o Flávio e de estar junto com o governador Ratinho. É natural, porque são discussões também distintas. A discussão nacional de uma mudança que o Brasil precisa e terá é diferente do Paraná, que continua em boas mãos e que tem hoje um avanço e que merece dar continuidade a esse trabalho. E a população ela vai avaliar. O Paraná não está atrelado à campanha nacional e não precisa trazer as brigas de Brasília para cá. Lá tem as discussões nacionais que são necessárias. Eu sempre mantive coerência em Brasília. Eu tive uma linha de oposição ao PT, eu sempre fui oposição ao PT, apoiei as duas candidaturas do Bolsonaro, estive na linha de frente, quando muitos que hoje, inclusive, estão com ele, não estavam, nós estávamos desde o início. Então, eu mantenho a mesma linha de coerência.
Sem ser extremista, na verdade, né? Que acho que o problema da política está o extremismo hoje em dia, né? A gente vê, infelizmente, essa briga PT e Bolsonaro, ela sai um pouquinho da realidade do que a gente quer na política brasileira, na verdade, sabe? Mas eu gostaria de perguntar para você também, Sandro, como é que você vê a atuação dos nossos senadores hoje? Eu acho que o Senado, ele precisa se reencontrar com o Paraná. Porque o senador, ele tem como trabalho, além da fiscalização do executivo, de formalizar leis, aprovar o orçamento, defender o Estado. Por isso que cada Estado tem 3. Se você pegar o Acre, ele tem 3. E São Paulo tem 3. Sim. Por que que o maior e o menor têm o mesmo número de senadores? Porque todos os estados têm que estar representados de forma igual em Brasília. Mas a gente não vê isso acontecer em defesa do Estado do Paraná. É necessário, sim, que os senadores sejam combativos. Nós estamos vendo hoje o enfraquecimento dos poderes em Brasília, e esta pauta é necessária. Mas e o Paraná? E os assuntos do Paraná? E a discussão da importância do Paraná no cenário nacional? Nós não temos visto. É necessário também que os senadores nos representem. E está caminhando comigo o Alexandre Cury, que é nosso pré-candidato ao Senado, com princípios que os paranaenses têm clareza. Aqui nós temos o princípio de liberdade econômica, de propriedade privada, de inocência das crianças, das famílias, enfim, os princípios que norteiam o povo paranaense, que é muito ligado à agricultura e pede respeito a esse trabalho. Mas também é necessário a gente poder discutir, ter um Senado atuante. Eu mesmo, na infraestrutura, eu tive trabalhando ao longo dos anos, inúmeras vezes me deparando com situações em Brasília que nos atrapalhavam, ou nos atrasavam, ou nos impediam de tocar grandes obras. Mas eu nunca tive um senador nos acompanhando em qualquer órgão federal, seja na NTT, na ANTAC, na ANEEL, no INCRA, no IBAMA, nos órgãos, porque você precisa de uma liberação, de uma aprovação. E mesmo nas discussões da Ponte de Guaratuba, quando a gente teve todos os impedimentos legais aí de discussões judiciais, nós tivemos que brigar em todas as instâncias, nós não tivemos um Senado nos ajudando, nos apoiando. Então a gente sentiu falta. E é necessário, porque os outros estados muitas vezes... Eles brigam, na verdade, eles defendem o Estado. Nós estamos numa discussão aqui da Malha Sul. Malha Sul, os trens, né? A ferrovia. Né? Que agora o prefeito de Curitiba, ele está, inclusive, defendendo a construção do contorno para tirar o trem da área urbana de Curitiba. Essa é a nossa discussão. Mas nenhum senador está na comissão. Está na comissão da Malha Sul. Sabe quem é que está lá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque eles sabem da importância, mas a Malha Sul é mais importante para o Paraná. Então, quando a gente está brigando, eu estou brigando, por exemplo, para desativar a Malha Norte, aqui em Rio Branco, o ramal Rio Branco, porque não tem carga que justifique as 80 passagens em nível que nós temos dentro de Curitiba, e que é um perigo iminente. Sim. Então, a gente quer o desligamento e o contorno para atingir o outro lado da cidade. Nós não tivemos a presença. Nós estamos com a 3ª pista do aeroporto de Curitiba, precisando da licença. Nós não temos o Senado atuando nisso. Então, é uma discussão e não é uma crítica, é uma constatação. Nós precisamos desse apoio, dessa força. Então, eu acho que o Senado tem que se aproximar também do Paraná, porque a gente precisa da discussão do Senado nos ajudando com trabalhos importantes no Estado. Você já foi sonoplasta? Já fui. Já foi sonoplasta? Eu fui como o Ratinho Júnior. Ele também foi sonoplasta, né? Que é uma profissão, né, que hoje até não tem tantas, porque hoje a mesma função é desempenhada, né? Com o locutor, faz também o trabalho, né, de sonoplastia. Então, entrando nessa pergunta, a gente viu na eleição de prefeito de Curitiba aqui, a Cristina, né, Cristina Grêmio, ela pegou e atacou o governador até, né, quando falou do sonoplasta. O governador se defendeu, falou, nossa, eu tenho muito orgulho de ter sido. É verdade. Eu também tenho muito orgulho. Também tem muito orgulho. Eu tenho orgulho do meu pai, da minha história, da profissão. Eu sou advogado. Mas eu tenho muito orgulho. Eu comecei com 14 anos. A minha carteira de trabalho é de 1986.
Eu comecei trabalhando, conhecendo grandes profissionais, homens de comunicação. Minha mãe era radioescuta, meu pai trabalhou na comunicação. E eu cresci aprendendo com esses profissionais a ouvir a população, né? Então, entrando nesse assunto da Cristina, a Cristina, na eleição da Prefeitura de Curitiba, bateu muito no Eduardo, bateu no governador, bateu no PSD, no partido que você é o presidente, e hoje ela está com vocês. Uhum. A gente queria entender um pouquinho, né? Porque isso ficou uma coisa que aconteceu assim que todo mundo não entendeu. Por que a Cristina veio para cá? Ela tem a garantia de ser a tua candidata, pré-candidata a vice-governadora ou candidata ao Senado, né? Porque ela não queria abrir mão desses cargos assim, né? Acho que ela deveria vir a deputada, minha opinião, né? Acho que um pouco conhecedor da política, acho que ela deveria começar de baixo, né? Não queria começar de cima. O que aconteceu para a Cristina vir para o grupo de vocês? Depois de bater tanto no governador e no partido de vocês também, né? Bom, nós temos bons nomes no partido e nos coligados conosco que poderiam ocupar tanto o cargo de vice ou de senador. Nós temos bons quadros, bons nomes que caminham junto conosco. A Cristina é um nome de Curitiba, é uma mulher respeitada em Curitiba e teve uma grande votação também na cidade de Curitiba. E ela veio para o partido praticamente ao ser abandonada pelas legendas ou pelas pessoas que caminhavam com ela. E o governador Ratinho, ele estendeu a mão no sentido de acolher uma liderança do Paraná que também tem um projeto de ajudar, de colaborar com essa transformação do Estado. À época, ela nos disse que ela não teve a intenção de machucar nenhum sonoplasta, que mas falou, ela né? discriminou, e ela falou, não era no sentido pejorativo. E agora, a construção de quem será a continuidade desta chapa, eu já disse a todos, a minha vontade era de ter o Darcy Piana como meu vice, um grande vice que fez um trabalho maravilhoso de estar ao lado, de contribuir. Vocês não viram em nenhum momento uma rusga, uma briga que pudesse prejudicar o Estado. Então ele foi um vice que somou. E é isso que nós estamos buscando, um nome que possa estar em conjunto conosco. Mas enfim, nós temos hoje bons nomes dentro do nosso quadro de homens e mulheres que podem também compor esta chapa. Eu acredito que até as convenções a gente tem um bom tempo ainda para a gente poder trabalhar isso, né? E ao seu tempo a gente vai anunciar. Esse nome poderia ser o Rafael Greca, com a experiência do prefeito Rafael Greca, 3 vezes prefeito de Curitiba. Ele foi membro da equipe do Ratinho Júnior. Trabalhou comigo, foi ele que me disse, você é o homem da ponte. E ele trabalhou com a gente. E ele conhece o jeito, a maneira com que o time do Ratinho tem a visão do Paraná. Ele também nos ensinou e aprendeu conosco. Então, ele faz parte deste time. Claro que a gente respeita toda a decisão dele, a vontade que ele tem também, mas em algum momento nós estaremos juntos. Pelo Paraná, tenha certeza. Nosso objetivo é estarmos unidos e em paz. O Paraná que tem o mesmo pensamento, que é de seguir essa velocidade, esse ritmo, não abrir mão desse Estado que se transformou na quarta economia, que dobrou seu PIB, fez a vida das pessoas melhorar. Nosso objetivo é a população. Então, em algum momento, a gente vai se encontrar. Em algum momento. Você aceitaria esse serviço do Rafael Greca? Olha, se fosse da vontade do time do Ratinho Júnior, se eu fosse convidado para ser, eu também teria o maior orgulho. É um orgulho fazer parte de um time vencedor sempre. De você estar com um time que coloca o Paraná em primeiro lugar, que nunca teve uma outra escolha. Eu fui escolhido para representar o time do Ratinho Júnior, então eu não estou sozinho. Sim. Eu represento um grande time de homens e mulheres que caminham ao meu lado. Então, eu não faço uma campanha individual, eu não sou um projeto individual. É um grupo, né? Eu sou um projeto coletivo, de um time. Então, eu não decido sozinho, eu caminho em conjunto com o time do Ratinho Júnior. E vou buscar agregar sempre mais e mais pessoas que queiram caminhar conosco. Eu não teria problema algum de compor chapa também, mas até porque não é um cargo menor, todos são relevantes, importantes e contribuem. Eu vou dizer a vocês, o trabalho que o Darcy Piana fez como vice foi um trabalho maravilhoso.
Ele é também chamado de governador da Ercipiana, né? Só que o nosso projeto é maior. Nosso projeto é maior. O time do Ratinho é maior. E a população reconhece isso. Então, a população fala que se pudesse dar um terceiro mandato para o Ratinho Júnior, daria. E diz o seguinte: o Ratinho merece fazer o seu sucessor. Não é um substituto, é um sucessor. E hoje quem representa e a continuidade do grupo sucessão, também, né? É uma continuidade do grupo, as pessoas vão continuar junto, ajudando. O próprio Ratinho pode ser um secretário também, né? Como ele não está concorrendo numa eleição hoje, ele pode muito bem ser um secretário do próximo governo. O Ratinho, ele é um grande governador. Ele é, sem dúvida nenhuma, um homem que deixou uma marca no estado do Paraná. E é esse legado que eu defendo. É essa continuidade que a gente não abre mão. Então, é esse projeto maior do estado do Paraná que nos une. Então, eu gostaria de ter mais e mais aliados conosco, ao nosso lado, porque o nosso projeto é maior que o deles. E eles sabem disso. Mas eu acredito que em algum momento todos estarão juntos pelo Paraná. Vamos falar um pouquinho de obra, Sandra. Eu acho que é uma obra que é muito importante. Nós tivemos aqui o pré-candidato Requião Filho. Ele falou sobre a ponte de Guaratuba. Eu fiz uma pergunta para ele, ele falou sobre a ponte. Não só a ponte. Qualquer pessoa que vá para o litoral do Paraná hoje, ela não vê só a ponte. Vê a engorda da praia de Matinhos. Tem a duplicação de Matinhos-Pontal. Tem a parte lá de Pontal também que está sendo feito. É muita obra no litoral e a gente vê o litoral crescendo. No verão maior também tem aqueles shows que muita gente fala, nossa, a praia... Acontece muita coisa boa, na verdade, né? Tem alguns problemas, lógico que tem na parte de Sanepar, na parte da água, a gente sabe que infelizmente está tendo esses problemas. Acredito que a Sanepar vai fazer projetos para o futuro para não acontecer mais essa falta de água, que é complicado, na praia, naquele calor e falta água, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a Ponte de Guaratuba, porque eu acho que é obra assim... Eu até falo para as pessoas, né? A Ponte de Guaratuba não tinha que dar nome agora. Nós não queremos que o governador morra, lógico. Nós vamos esperar mais 50 anos o Ratinho, mas é o justo que essa ponte, quando o governador estiver mais aqui, seja Ponte Ratinho Júnior. Porque é uma obra que todo mundo esperava e aconteceu. Em pouco tempo vocês tiraram do papel e a obra está lá, tá? O pessoal está passando, o pessoal está vendo, a obra existe e muita gente não acreditava. Mas sabe, o Ratinho, ele é um exemplo de gestor porque ele tem capacidade, ele tem competência, ele tem muita ética, mas ele sempre teve muita simplicidade. A condução que ele deu e nos ensinou é maravilhosa. E a ponte, ele sempre disse, a ponte se chama Ponte de Guaratuba, Sandra. Ela vai sempre ser conhecida como Ponte de Guaratuba. Mas, simbolicamente, ela também recebeu o nome de Ponte da Vitória porque ela representa este novo Paraná, esse Paraná mais moderno, que avança, que não aceita ficar refém de uma máfia da balsa ou de um interesse privado particular em detrimento do interesse público. Então ela foi a vitória de um Estado que trabalhou e transformou a vida das pessoas nesses últimos anos. Então ela representa as nossas rodovias duplicadas de concreto, as pontes, viadutos, trincheiras, obras no porto, obras em aeroportos, em todo o estado do Paraná. Um conjunto de obras que nos dão hoje o maior volume de obras do Brasil. Nós temos mais obras que o estado de São Paulo. É o maior volume da história do Paraná. Então, ela representa esse conjunto de obras. Mas nós estamos com obras em todo o estado do Paraná. Nós temos do outro lado do estado uma outra ponte. O maior vão livre da América Latina é uma ponte que liga ao Paraguai. O maior trevo urbano do Brasil hoje, construído nos últimos anos, foi o trevo Cataratas. A duplicação que leva a rodovia das Cataratas lá em Foz do Iguaçu sai lá no aeroporto que teve a sua maior pista do sul do Brasil, construída para ter voos internacionais e trazer mais turistas estrangeiros. E assim poderia falar do contorno de Marechal, das obras em Toledo e toda a região oeste. E aí a gente vem pela região central e o sudoeste cortado por uma 280 inteira em concreto, que era a pior rodovia do estado. Subindo a Guarapuava, duplicação no perímetro urbano, assim como em Cascavel foi em Guarapuava, subindo em concreto, passando por um ramal chamado Ramal da Fome, que agora é o Ramal do Progresso, vai ser a Rota do Frango, porque a rodovia duplicada em concreto está cortando o Paraná, seguindo a Camporão e a Mauá da Serra. E lá em Londrina, a duplicação da 445, que era inadmissível, a segunda maior cidade do estado não ter rodovia duplicada, e agora está tendo. E bate lá em Maringá, também está tendo duplicação no 317, teve o viaduto do Catuaí, e assim
em todas as grandes cidades. Trevo Gauchão, em Umuarama, em Cianorte, ampliação de capacidade. Em cada cidade tem a marca das grandes obras. Na região metropolitana, a duplicação da rodovia dos Minérios, a duplicação do contorno norte, 4 pistas no sul, rodovia em concreto para sair de São José dos Pinhais a Mandirituba, agora a construção aqui da 423, saindo de Campo Largo até Araucária, novo contorno de Araucária batendo lá em Fazenda Rio Grande. Olha, eu poderia falar para você inúmeras obras. Até amanhã conversando sobre a fundamental, a 277 inteira duplicada, já começou. Não é que a gente vai começar, já começou. Já está batendo aqui de Palmeira a Irati, Irati Prudentópolis para sair na Serra da Esperança e vir lá de Matelândia sentido Cascavel. É isso que a gente não abre mão. E essa ponte que você falou, que é de Guaratuba, representa essas obras que a gente não quer ver parar. Então, se a gente começou a engorda de Matinhos, agora a gente está na revitalização de Pontal e fazendo agora a engorda de Guaratuba. Mas precisa do binário em Guaratuba, da duplicação que vai bater lá em Garuva, da rodovia duplicada ali até Praia de Leste, a duplicação integral da 407 de Paranaguá a Pontal, o porto de Paranaguá, toda a chegada vai ser revitalizada com marginais no acesso, ida e volta. Toda a 277 na Serra do Mar serão 3 pistas. Entregamos o primeiro trecho agora em São José dos Pinhais, mas vai seguir. São 3 pistas em cada sentido, de Curitiba até Paranaguá. É isso que a gente não quer abrir mão. Então esta ponte representa esse Paraná que não vai abrir mão. Tem alguns políticos dizendo o seguinte: nós vamos rever os contratos, não vamos rediscutir, não, agora nós temos que reavaliar. Nós não queremos rediscutir, nós queremos tocar para frente. Nós tivemos 20 anos de um atraso na infraestrutura do Paraná. E agora nós pegamos o ritmo e nós não queremos mais abrir mão das obras. Então é esse Paraná que a ponte de Guaratuba representa. É esse Paraná que a gente quer ver avançar. A gente vai disputar a melhor malha com São Paulo. Porque o nosso estado hoje caminha para ser a terceira economia. As pessoas vão ter que conhecer agora, quando falarem do Brasil, vão ter que falar eixo Rio-São Paulo-Paraná. O Paraná vai entrar nesse eixo, porque nós estamos disputando agora para sermos a terceira economia com um estado que tem o dobro do tamanho e número de municípios que o nosso. Mas nós temos hoje a certeza que se a gente continuar nessa velocidade, nesse ritmo, nós vamos chegar lá. A gente fala um pouco de Curitiba aqui. Nós temos alguns problemas em Curitiba que eu acho que você virar governador, a gente quer a tua ajuda, sabe? Viaduto do Orleans. Ok, vamos lá. Trincheira do Caiuá ali também, que é um problema sério que as pessoas que moram da região de lá sofrem, né? Todo dia, coitada, a pessoa que mora ali leva meia hora para conseguir passar uma trincheira de 100 metros ali do Caiuá. Não sei se você conhece aquela parte ali no contorno também, perto da Volvo ali. Então eu queria saber, existe algum projeto ali pro Viaduto do Orleans? Porque quem quer vir de Santa pro Campo Comprido ali é um absurdo no horário de pico, né? Nós fechamos, nesses últimos dias, um acordo judicial. Nós lutamos há meses, eu tenho lutado junto ao Ministério Público, à Justiça Federal, e agora foi homologado. E eu coloquei como condicionante a construção do Orleans pela empresa, que devia ao Estado. Agora ela vai ser, pela homologação, a construtora desta obra. Nós vamos iniciar a construção do viaduto Orleans, porque o governo do Paraná determinou a sua construção e essa foi a homologação da Justiça. Então a gente está já com esse projeto em andamento, isso vai ser anunciado o início da construção pelo governador Ratinho, pelo prefeito Eduardo nos próximos dias. Foi um trabalho que eu deixei ainda à frente da secretaria, mas a gente não estava comentando porque a gente queria a homologação do acordo. Então o viaduto Orleans é uma obra que sai do papel já por determinação do governo Ratinho. E todos os desafios que nós temos. Recentemente nós lançamos aqui um novo viário para ligar Pinhais a Curitiba. Só o viaduto tem quase 1 quilômetro de viaduto, mas vai desafogar o trânsito. O desafio da mobilidade aqui na região metropolitana de Curitiba é o desafio do governo. A gente vai ter que estar ao lado dos municípios para realizar essas obras. Já iniciamos, nós estamos tocando muita obra aqui. A própria duplicação do contorno em Colombo, a rodovia da Uva e tantas outras foram já importantes decisões tomadas pelo governo. Mas nós vamos ter que tirar do papel mais e mais obras. Em algum momento nós estamos invadindo a esfera federal ou a esfera municipal, mas o governo tem chamado para si responsabilidade. Nós tocamos muitas obras aqui que eram de responsabilidade federal. Para fazer o viaduto do Bradesco, em São José dos Pinhais, aquela era uma obra federal, a rodovia federal. Mas o governo, nós estamos fazendo agora as alças lá
do acesso à Fazenda Rio Grande, que inclusive tem grande investimento lá nesse município, que é um dos municípios que mais cresce no Brasil, é a Fazenda Rio Grande. Sim. Nós estamos fazendo as alças, que não é uma atribuição do governo do estado. Lá também é uma rodovia federal. Mas o governo ele foi tão realizador que ele passou a ter responsabilidades dos outros entes. E dizendo o seguinte, não, vamos fazer. Em outras cidades aconteceu a mesma coisa. Nós vamos tirar do papel agora o viaduto do Grêmio, lá em Londrina, rodovia federal, não é atribuição nossa. Nós só estamos esperando o DENIT aprovar, e eu já estou com o recurso lá, deixei o recurso como secretário ainda, para poder fazer essa obra. E em várias regiões do estado, a gente assumiu responsabilidades que não era, porque a gente entende que o Paraná é um só. Então, se eles hoje não tinham uma gestão como o Ratinho deixou, com caixa, possibilidade de investimento, nós vamos fazer. A gente vê muito o seu adversário hoje aí, né, que está liderando as pesquisas, falar, não podemos deixar o PT governar. Mas, sinceramente, a gente vê que o PT governar o Paraná é meio difícil, até pela votação deles aqui nas últimas eleições. Na eleição Bolsonaro versus Lula foi 2/3 para o Bolsonaro, né? Então o discurso deles é esse. Eu acredito que a disputa não é com o PT. Na minha opinião, um pouquinho que a gente tem de política hoje, a gente vê que não é com o PT. Como você vê isso? Esse discurso deles é só contra o PT ou eles não têm algo para falar assim de, vamos dizer assim, de gestão, na verdade? Acho que é muito importante a gente ter conhecimento de gestão. E a gente não está vendo esse discurso deles, tá? Como você vê isso aí, esse discurso contra só o PT? Olha, é uma tentativa de trazer a polarização de Brasília para o debate no Estado. Mas aqui nós estamos discutindo o futuro do Paraná. Se Brasília pede mudança, o Paraná pede continuidade. Então, esta discussão de Brasília, a gente não vai e não precisa trazer para o Paraná. Nós não precisamos trazer as brigas de Brasília. Eu sempre tive um posicionamento político muito claro. Eu fui oposição e sou oposição ao PT, dentro do Congresso Nacional, como político. Eu sempre tive uma linha de coerência e entendo que o Brasil precisa de mudanças. Mas aqui, nós estamos falando de gestão. É de quem está preparado para governar o Paraná. E o time que está preparado para governar é o time do Ratinho Júnior. E não será o time do PT. Vai ser o time do Ratinho que vai dar continuidade a esse trabalho. Então, o que nós estamos, neste momento, é debatendo o Paraná. E o debate de Brasília, as brigas de Brasília, nós não precisamos trazer. O governador Ratinho, ele sempre procurou fazer isso no mandato dele. Vejam, nós passamos por 2 governos distintos. Nós iniciamos com o governo Bolsonaro, depois com o governo Lula, o ministro Tarcísio, o ministro Renan, mas aquilo que era importante para o Estado, o governador Ratinho nunca abriu mão. E ambos os governos reconheceram que ele tinha uma grande gestão, que ele tinha bons projetos, que ele tinha um bom planejamento para o Estado, e foi assim que ele avançou. Você não viu o governador perder tempo com briga, ele perder tempo com... Dialogando, na verdade, né? Não precisa você chegar em cima e brigar, porque cada um tem um governo, né? Não, nós trabalhamos aqui com o nosso planejamento, com o nosso pensamento em avançar no estado do Paraná. Então, eu não vejo que essa discussão ela é, nesse momento, de interesse do Paraná. Ela é de interesse de Brasília. E lá, sim, é o campo que deve ser discutido. E a gente também vai discutir. A gente também quer um Brasil que avança, que possa... trazer um futuro melhor, que possa se debater a educação, que a gente possa discutir isso. Mas o Paraná está fazendo isso. Então, aqui no Paraná, a gente vai debater o Paraná. E nós estamos preparados para debater o Paraná. Porque nós temos não só legado, como nós temos planejamento para o futuro. Um dos problemas que nós temos no governo do Paraná aqui foi a privatização da Copel, né? A gente vê que eles começaram a entregar um serviço pior. Como você vê, se você virar governador, para melhorar isso aí? O Paraná tem grandes desafios. Se nós crescemos acima da média nacional, nós dobramos o tamanho das cooperativas, o setor produtivo passou a pulsar, porque teve um governo transformador, que não atrapalhou a vida do setor produtivo e de quem trabalha, e o nosso Estado melhorou a sua economia, é óbvio que nós temos os desafios que agora é dar continuidade, que é poder dar o atendimento a tudo isso. Então, a infraestrutura, seja ela qual for, ela é necessária. Se a gente tem as rodovias dos anos 70 e 80, a gente tem que projetar que elas estejam preparadas para esse avanço. Se nós não tínhamos nem 1 metro de concreto,
Agora a gente não abre mão de todos os corredores de produção serem de concreto. E o mesmo é com a energia. Mas era necessário que você pudesse colocar um volume de investimentos gigante nela. Agora, a transformação, ela passa como a ponte de Guaratuba. A gente não pegou a ponte de Guaratuba pronta, a gente pegou a balsa afundando. Primeiro a balsa estava afundando, a gente teve que estabilizá-la, reformá-la, reconstruí-la para poder planejar e projetar a ponte. Então a gente saiu de um atraso para o avanço, que era o sonho da população. E o mesmo aconteceu com a energia. Nós não tínhamos no passado os investimentos adequados ao crescimento do Paraná. Se construía uma subestação a cada 4 anos no Paraná. Então o Paraná seguia no limite. Nesses últimos 2 anos, nós conseguimos fazer 19 subestações em 2 anos. Até porque o maior acionista da Copel é o Paraná, é o Estado, é o povo do Paraná que continua dono dela. Mas agora nós vamos ter o desafio de termos 50 subestações para os próximos 4 anos. O investimento vem de 18 bilhões de reais. E nós estávamos na iminência de termos problemas com as nossas usinas, até pela disputa de mercado que viriam por elas. Isso já aconteceu em outros estados, e quando as decisões demoraram, foi prejudicial àqueles estados. Então, na vida você tem que ter coragem e visão. Agora, quem é que vai cobrar esta excelência da Copel nesse momento? Nós! Nós vamos cobrar a excelência da Copel. Então agora nós queremos o atendimento de excelência. E pedimos, estamos exigindo deles. Eles colocaram um canal direto agora com o homem do campo, com as cooperativas, para poder dar o atendimento adequado. Porque se no passado nós tínhamos algum desligamento que à época era até normal, hoje não se aceita mais. Porque o Estado está buscando a excelência, em todos os sentidos. E nós estamos também cobrando a excelência dos serviços. E eles virão com investimento. A transformação de infraestrutura é com investimento, não é com discurso. Até porque, se tem que mudar alguma coisa, é a política nacional. Vejam só, a cada 10 reais que a gente paga para a Copel, 8 ficam em Brasília, no sistema e nos impostos. Só 2 retornam para a Copel, para esses investimentos. Então, muita gente que fala de Copel tinha que começar a discutir as mudanças que precisam em Brasília. Tudo que a gente paga e vai para Brasília e não volta para o Estado do Paraná. Acho que essa é uma boa discussão que a gente também tem que passar a defender o Estado. E falar a verdade, até na política de preços. Quem estabelece o preço não é a Copel, é a Agência Nacional. Então essa é uma discussão nacional. E muitas vezes a gente traz ela aqui para o Estado, mas ela é muito mais em Brasília. Agora, tenha certeza, com os investimentos previstos e com prazo para serem executados, nós vamos avançar como avançamos nas obras de infraestrutura agora com as concessões. Você fala sobre esse debate em Brasília, acredito que é o papel do deputado federal, a qual você é hoje, e o papel do senador, né? Sim. E a gente não vê ninguém falando isso lá em Brasília hoje, né? Defendendo, vamos dizer assim, essa parte da energia, os valores que estão cobrando o povo hoje é alto, na verdade, concordo plenamente. E infelizmente fica esse debate PT-Bolsonaro e as pessoas pararam de debater o que interessa à população, Sim. que é esse debate hoje. Até eu queria entrar nesse assunto com você para falar sobre a escala 6x1. Você hoje é deputado federal. Né? Como que você vê esse projeto da escala 6x1? Veja, bom, primeiro, a nossa bancada federal de deputados, eu considero ela uma boa bancada. Ela tem representado bem o Estado do Paraná, notadamente no agronegócio. Nós temos grandes nomes do agronegócio que são expoentes nacionais. Na discussão, inclusive, de royalties e de defesa, nós tivemos os deputados muito mais próximos do Estado que os senadores. Inclusive nas invasões aqui, notadamente lá no oeste do Paraná, os deputados foram mais presentes. Então, é um trabalho que eu tenho que reconhecer. Com relação à escala 6x1, o debate nacional está num momento inadequado porque você precisava ter a discussão sendo feita sem o calor das urnas. Agora, é necessário discutir? Sim, é necessário. Agora, como é que você encontra mecanismos para você poder oferecer mais tempo de família, mais tempo de lazer, de tocar sua vida, sem que também haja um desemprego pelas mudanças repentinas? Eu acredito que se houver uma adequação, um tempo, uma forma de você compensar também as pessoas que não provoquem o desemprego, eu acho que é um bom avanço.
Isso pode ocorrer, eu espero que ocorra. Eu até votei a favor de que a gente possa discutir e dar essa condição aos brasileiros, deles terem esse tempo maior e que ninguém seja penalizado ou prejudicado por isso. O problema é que muitas vezes isso acontece no calor das vésperas da eleição, né? E se houvesse um debate sem isto, poderia ser melhor para todos. Melhor para todos. De qualquer forma, eu espero que o debate eleitoral também traga, né, a profundidade necessária da discussão do tema. E que a gente possa, a partir dessas eleições, discutir isso de forma adequada, pensando no futuro do Brasil e dos brasileiros. Eu acho que é possível a gente encontrar um bom caminho, se isso for feito sem o calor aí das urnas. O pré-candidato de vocês hoje ao Senado é o deputado Alexandre Cury. Deputado que mais municipalista que existe no estado, né? Vamos dizer assim, ele tem um apoio dos prefeitos por um trabalho que ele faz com as prefeituras do interior muito forte. Acredito que no Senado a gente precisa de pessoas assim que saibam trazer o recurso, né, para o município. Não adianta ter senador lá que só fica brigando, berrando e não conseguir buscar o recurso. Igual você mesmo comentou de obras aí que você não teve apoio, né? Você como secretário, você não teve apoio dos senadores na hora de visitar uma agência reguladora, alguma coisa, para trazer esse recurso. Quem seria o outro nome que vocês vão lançar também ao Senado hoje? Olha, nós temos bons nomes. O Alexandre, sem dúvida, é um bom representante dos municípios. Eu fui deputado federal e ele deputado estadual. Nós fizemos a maior dobrada do Paraná. O maior número de prefeitos do Paraná são dele e também que trabalham comigo como deputado federal. Então, a gente sempre teve um trabalho ao lado dos municípios do Paraná. Porque as pessoas moram nos municípios. E nós temos 399 realidades, desde o menor deles até a nossa grande capital que nos inspira e nos orgulha, Curitiba. E a gente realizou um bom trabalho em todos esses municípios. E hoje nós temos a força desses prefeitos porque eles viram os municípios avançarem. Então eles defendem, não é que eles defendem o governo, eles defendem o trabalho que foi feito. E o governador Ratinho foi o governador que investiu nos municípios. Ele cortou gastos, fez uma boa gestão austera para colocar nos municípios. Então, quando ele fez pavimentação de asfalto novo Vida Nova, 100%, galeria, iluminação de LED, calçada, nos 399 municípios. Quando ele fez estrada boa, estrada rural, para produtores rurais poderem ter acesso pavimentado, ele levou qualidade de vida para as pessoas. 140 mil moradias, fazendo um condomínio do idoso para as pessoas de melhor idade, dando oportunidade de trabalho para as mulheres. Ele fez esse trabalho nos municípios. Nós temos bons nomes. Vamos agora, a partir das convenções, ver quem é que vai ser o nosso segundo candidato, quem é o nosso vice, quem é que vai ser deputado federal, quem é que faz a chapa de deputados estaduais. Então, essa é uma construção. Tem bons nomes, podem ter certeza disso, bons quadros de secretários que trabalharam conosco, ex-secretários, deputados que são expoentes da política, tem bons quadros. Hoje, o nome dele já foi indicado pelo governador Ratinho Júnior como nosso primeiro senador, né? Pela força que ele representa, pela condução que ele deu de manter o grupo unido, né? E dizer assim, o Paraná é maior que qualquer interesse pessoal, né? Então, ele foi o primeiro a anunciar o apoio ao meu nome e de caminhar ao meu lado, e eu tenho também levado o nome dele em todos os municípios e defendido que ele será um senador atuante no Paraná. Ele vai desempenhar um mandato maravilhoso para o estado do Paraná, de representar a gente nas decisões importantes, mas de estar ao nosso lado aqui quando o estado do Paraná precisar e contar com ele. Então, eu acredito que com o tempo, eu poderia citar vários nomes, mas assim, até as nossas convenções a gente vai estar com isso definido. Sandro, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Eu queria deixar já o convite a você, para quando você passar as convenções, que você vai ser falado como candidato a governador, que você venha de novo ao 15. Tá? Agradeço a tua presença aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá? Pode falar com o nosso público aí. Tá bom. Bom, quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui no 15. Eu tenho me apresentado à população, aqueles que ainda não tinham a oportunidade de me ouvir, conhecem as minhas obras, o meu trabalho.
e ainda não tinham conhecido um pouquinho mais aqui desde que foi anunciado como pré-candidato do governador Ratinho Júnior e do time que transformou o Paraná. Nós estamos agora no momento da decisão. Claro que a Copa do Mundo, ela ainda tira todas as atenções, mas muito em breve, nos próximos dias, a população vai passar a decidir qual vai ser o futuro do Paraná. Se nós vamos caminhar pelo progresso, pela união ou pelo ódio. Nós não somos guiados pelo ódio nem para destruir nenhum partido, nós estamos aqui para servir o povo do Paraná, para fazer o Paraná não perder essa velocidade que ele tem, de ser uma potência no Brasil, de ter melhorado a vida das pessoas. E é esse trabalho que eu tenho orgulho de dar continuidade. Nós tivemos um grande governador que deixou um modelo para nós, nos ensinou como governar. E é esse trabalho que eu tenho defendido em todos os lugares do estado do Paraná. E a partir das nossas convenções, aí sim, nós vamos debater o Paraná. Nós vamos mostrar todo o legado e o planejamento que nós temos. Nós temos desafios? Temos grandes desafios. Mas o time que está preparado para dar continuidade é o time do Ratinho Júnior. E é esse time que eu represento. E, a partir de agora, se for a vontade de Deus e a decisão da população do Paraná, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Ao trabalho de representar esse Paraná, que para nós nunca foi a nossa segunda opção, sempre foi a nossa única opção, trabalhar pelos paranaenses.